Eu peço que os irmãos estejam acompanhando comigo, versículo 31 até versículo 47. João 5, 31 até 47. Diz assim a palavra de Deus: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quiseste por algum tempo alegrados com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que a de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter neles a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceiteis glória uns dos outros, e contudo não procureis a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai? Quem vos acusa é Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Porém, Senhor, mais uma vez, nós entregamos esse momento a Ti, pedindo a Tua orientação, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, para que o Teu Espírito Santo ilumine esse texto, para que não seja apenas uns fatos interessantes que estamos aprendendo, mas que sejam verdades que transformam as nossas vidas. Entregamos essa pregação e essa porção da Tua palavra em Tuas mãos, para que haja transformação, até que haja salvação aqui nesta casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei quanto tempo na minha vida, quando eu era guri, crescendo, eu escutei dos meus pais, dos meus professores, das pessoas que tinham alguma autoridade sobre mim, essas palavras: eu te avisei. Eu te avisei. Não foi por falta de aviso. Alguém já falou isso para os seus filhos? Alguém já ou já ouviu dos seus pais, né? E professor, eu escutei muito isso. E eu creio que eu tenho falado às vezes isso com meus filhos. Não foi por falta de aviso. E se você quiser colocar o título sumário nesse texto, é Jesus Cristo dizendo às pessoas que não estão crendo nele: gente, não é por falta de aviso. Não é por falta de aviso. E nós podemos pegar o que Jesus Cristo fala aqui para as pessoas na época dele, e nós podemos também pegar e aplicar para nós e aplicar para as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, ou que estão ao nosso redor, as pessoas que nós vamos encontrar no evangelismo, as pessoas que nós encontramos no dia a dia. E nós podemos entender que essas pessoas não estão crendo, mas não é por falta de aviso. Não é por falta de aviso. Isso é importante para a gente aprender quando a gente vai trabalhar em missões. Você vai trabalhar, você vai evangelizar as pessoas. Muitas vezes as pessoas não vão querer aceitar.
mas não é por falta de aviso. Aqui nesse texto, o Jesus Cristo, ele está falando para aquelas pessoas, e vamos voltar um pouco só para lembrar o contexto, porque isso faz parte de um discurso desse, que nós começamos 2 semanas atrás, né, falando sobre esse discurso, e na verdade faz parte de um trecho que nós começamos uns 3, 4 semanas atrás. O trecho começa com a cura de um paralítico. E lembra que esse paralítico foi curado no sábado. As pessoas religiosas, as pessoas muito fissuradas na lei judaica, chegavam e condenavam Jesus Cristo. Né? Agora, nós que sabemos e cremos quem é Jesus Cristo, nós achamos absurdo isso. Né? Nós condenamos Jesus Cristo. O próprio Criador do sábado, eles estão condenando ou criticando Jesus Cristo por algo que ele fez no sábado. Né? Isso me lembra de eu estive no Twitter, aconteceu uma coisa, alguém colocou uma coisa sobre um evento histórico. Eu estou querendo lembrar do evento histórico, mas não lembro. Colocou um fato histórico. Interessante que aconteceu isso na história. E por e tal, alguém chegou e disse, fez um comentário embaixo disso: olha, se você lê tal livro, você entende que você não sabe nada do assunto. Isso é um comentário. E a pessoa que fez o tweet original colocou embaixo o quê? A capa do livro, com destaque o nome do autor, e o autor era ele. Se você lesse esse livro, né, você ia saber diferente, ia pensar diferente. E ele era o próprio autor do livro. A mesma coisa, os fariseus, os judaicos daquela época estão chegando para Jesus Cristo e estão dizendo: olha, você não está observando corretamente o sábado. Quem é o autor do sábado? Jesus Cristo. Certo? Então, isso começou assim. E Jesus Cristo, entendendo com quem ele estava falando, eu estou sumarizando aqui. Ele diz mais ou menos assim: você pensa que a minha prática no sábado é ruim? Então veja que eu e o Pai somos um. Ele fala em tantas palavras: eu e o Pai somos um. Aí de repente os judeus da época esquecem o sábado e dizem: esse sujeito está blasfemando porque ele se diz igual ao Pai. Né? E Jesus Cristo, ao invés de dizer não, é só um mal entendido, ele vai pregando uma mensagem aqui, mostrando como ele e o Pai são um. E a primeira parte foi isso que nós falamos, a importância da igualdade de Jesus com o Pai, com várias coisas. Foi o que a gente viu 2 semanas atrás, na verdade. Hoje, ele vai colocar aqui para nós 3 testemunhos que demonstram quem ele é. E ele está dizendo para essas pessoas: olha, vocês não estão acreditando em mim, vocês não estão acreditando que eu e o Pai, que nós somos um. Por quê? Porque vocês estão rejeitando estes 3 testemunhos. Mas vocês deveriam crer que eu e o Pai somos um, ele falou, Jesus Cristo dizendo. Por quê? Sumarizando esse texto todo, não é por falta de aviso. Vocês receberam pelo menos 3 avisos, né, que vocês deveriam crer. Então vamos lá. Primeiro aviso, né, a primeira pessoa a testemunhar, 3 testemunhos, se você quiser, no seu esboço, 3 testemunhos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro nós começamos aqui, ele diz aqui, em versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, ninguém vai aceitar a minha palavra só porque eu estou falando. Mesmo que deveriam. Porque Deus. Será que Deus precisa de evidências? Será que Deus precisa de algum testemunho? Não, inclusive, ele fala em 34, eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos.
Eu estou falando isso para que vocês creiam, então vocês não vão aceitar minhas palavras de cara. Então eu estou oferecendo para você outros testemunhos de quem eu sou. Ok? Então ele vai, primeiro, em versículo 32. Outro é que testifico a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Pulando em versículo 35, ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Então, o primeiro testemunho que ele diz, olha, vocês não estão aceitando minha palavra para dizer quem eu sou, mas vocês tiveram outro testemunho. Um testemunho que muitos de vocês gostavam muito, vocês gostavam da pregação dele, vocês gostavam, ele era muito popular, vocês gostavam do jeito dele, e essa pessoa é João Batista. O livro de João, desde que a gente tem conversado muito sobre João Batista, e nós falamos por quê, porque provavelmente o apóstolo João está escrevendo da cidade de Éfeso, e na cidade de Éfeso tinha muitas pessoas que eram discípulos de João na época, mas não necessariamente discípulos de Jesus Cristo. Então ele está cuidadosamente colocando aqui, olha, João, o propósito pelo qual João veio foi testificar a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo fala para essas pessoas, olha, vocês tiveram João que viveu aqui entre vocês, ainda está vivo nesse ponto, e vive aqui entre vocês e testemunha ao meu respeito. Mas vocês não querem ouvir essa parte de sua mensagem. Trazendo para os nossos dias. Qualquer pessoa, a maioria das pessoas, principalmente nessa cultura aqui, a maioria das pessoas tem sido confrontada com o Evangelho. De uma forma ou outra. Então, para nós, o testemunho de João seria o testemunho daquela pessoa. Se você está aqui sem Jesus Cristo, você está assistindo o vídeo e não tem Jesus Cristo, seria que aquelas pessoas que Deus tem enviado para o seu caminho, que falam a respeito de Jesus Cristo, que pregam para você Jesus Cristo, que estão dizendo para você, aceite Jesus, que estão falando para você, olha, o caminho do pecado é o caminho da morte, o salário do pecado é a morte, mas a salvação vem apenas por Jesus Cristo, que estão dizendo para vocês, creia no nome do Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não sei se alguém pode resolver essa questão aqui. É sempre na maior parte. Na melhor parte. Alguém falou uma vez que havia um ditado lá nos Estados Unidos, um tempo atrás, que quando Satanás caiu, ele caiu no coral. Porque a música, o coral sempre havia um conflito dentro do coral. Aí eu não acho que é verdade, não. Quando ele caiu para o sistema de som. E sempre na hora que a gente vai explicar o Evangelho, dá nisso, sabe? Mas não seja distraído com isso. Veja bem, se você está aqui hoje à noite sem Jesus Cristo, não é por falta de aviso. O que Jesus Cristo está dizendo aqui, você não me aceita, mas não é por falta de aviso que eu mandei João. Você que está sem Jesus Cristo, não é por falta de aviso, porque eu mandei seu amigo Pedro, eu mandei sua amiga Maria, eu mandei seus colegas de trabalho, eu mandei aquela pessoa chata da igreja, aquela senhora, certo, que só vive falando de eu mandei, não é por falta de aviso. Em Romanos 10, 14 e 15 diz o seguinte, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É necessário, e Deus tem na sua graça, na maioria das nossas vidas, enviar pessoas para ouvir, para pregar a palavra de Deus para os perdidos. Aí você pode estar aqui dizendo, ou aqui na igreja, ou assistindo pelo vídeo e dizendo, mas pastor André, ninguém nunca pregou o Evangelho para mim. É mentira, porque eu acabei de pregar.
Então, se você está ouvindo isso aqui, tem ouvido o que eu falei desde o início, então isso se aplica a você. Você já tem sido avisado. Não existe salvação em nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Jesus continua, não é só esse aviso. Existem, vamos colocar, vamos ser verdadeiros, existem pessoas que não ouviram o Evangelho. Existem tribos, existem lugares remotos desse mundo onde o Evangelho mas não foi pregado. Com certeza essas pessoas têm uma desculpa. Bem? Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. Jesus diz, olha, vocês têm a palavra de João, mas se vocês não têm ouvido falar de João Batista, ou não acreditam na palavra dele, então você tem as obras do Pai. Agora vamos colocar no contexto. Jesus Cristo, começando aqui em João capítulo 2, nós temos visto em João capítulo 2 para cá, Jesus Cristo fazendo vários milagres. Quando ele fala das obras, aqui nesse contexto ele está falando desses milagres. E essas pessoas que ele está falando, ou está falando aqui, principalmente que você lembra que isso acontece em Canaã. Esse discurso todo, essa é Jerusalém. Mas há pouco tempo atrás, ele tinha feito esse mesmo milagre, esses milagres desse tipo, na cidade de Canaã. E pessoas aqui tinham testemunho dos milagres de Canaã e também em Jerusalém. Então, ou eles tinham testemunhado visualmente esses milagres, ou tinham ouvido falar de amigos deles de confiança das coisas que Jesus andava fazendo. E mesmo assim, não acreditavam. Mesmo assim, estão aqueles que estão entre as pessoas que estão criticando e caindo em cima de Jesus pelas coisas que ele faz no sábado. Estão acusando Jesus de blasfêmia, porque ele está dizendo que é igual ao Pai. Mesmo tendo visto todos esses milagres, tem testemunhos falando de todos esses milagres, essas obras. Mas alguém aqui para nós, pode ser, não, mas pastor André, eu nunca vi nenhuma obra. O Pai nunca fiz nenhum milagre perto de mim para que eu acreditasse em Jesus. A resposta é para vocês. Primeiro, você tem esse testemunho. Você não acredita no que está escrito na palavra de Deus, das coisas que Jesus fez, porque você não quer. Você não quer. Mas, além do mais, você tem visto. Qual foi o texto que nós lemos hoje na nossa leitura bíblica? Salmos 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, as suas palavras, até o fim do mundo. Não existe lugar desse mundo, seja tão remoto, a selva mais remota, as montanhas mais distantes, mais inacessíveis, mas onde a glória de Deus não está evidente. Qualquer pessoa saindo da frente da sua casa de noite, olhando para cima, vendo as estrelas, se depara com o poder do Pai. Se depara com as obras do Pai. E se depara com as obras do Pai ao nosso benefício. Porque o próprio Jesus Cristo fala que Deus é quem faz chover nos justos e nos injustos. Então é a misericórdia de Deus sendo derramada em suas vidas. Até a pessoa mais ateia que existe, a pessoa que não acredita em Deus, essa pessoa vai poder refletir e ver momentos em que alguma coisa aconteceu na sua vida que ele não pode explicar. Uma coisa foi providenciada para ele, sem ele trabalhar. Ele foi liberto de algum acidente. Ele recebeu alguma coisa sem pedir a ninguém, mas de repente chega essa bênção na sua vida.
Muitas vezes eu vejo que as pessoas que são ateias vivem as vidas mais sortudas, mas isso não é sorte, isso é a misericórdia de Deus nas suas vidas, e está evidente. O apóstolo Paulo coloca dessa forma em Romanos 18, 21, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Versículo 19. Por quê? Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus o manifestou. Isso quer dizer o quê? Que o que eles precisam saber de Deus, eles sabem através das obras de Deus que nos rodeiam. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Criação. Para que eles fiquem inexcusáveis. O que é isso? Inexcusáveis. Isso é Deus dizendo, eu te avisei. Não é por falta de aviso. Como é que eu te avisei? Através de todas as minhas obras. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Isso é Romanos 1, 18 a 21, se quiser conferir. Então nós temos duas testemunhas. Nós temos as pessoas que Deus traz em nossas vidas. Aqui no texto de João, Cristo cita João Batista. Nós temos as obras feitas por Deus. Nós temos as obras gravadas aqui, essas específicas, os milagres feitos por Jesus Cristo. Mas nós temos as maiores obras, que são as obras das estrelas, da natureza, de como tudo funciona. A minha esposa gosta, eu gosto também, mas a minha esposa digamos, fissurada em estudar a ciência. E ela chega, vez por outra em casa, como é que as pessoas não podem acreditar em Deus? Porque as coisas que a gente vê são tão feitas, funcionam tão bem. Como é que as pessoas podem não crer em Deus? E a resposta é essa, não querem. Igual essas pessoas não querem. Existe uma obra maior, e é uma coisa que nós acabamos de ver aqui nessa igreja, é quando uma pessoa incrédula se torna crente em Jesus Cristo. Isso é um milagre fora de série, é um milagre tão espetacular quanto quando Jesus dividiu os pães ou acalmar os mares. Acalmou os mares. É tão espetacular, porque uma pessoa que era inimiga de Deus, de repente se torna crente em Jesus Cristo. Uma pessoa que era morta espiritualmente, de repente se torna viva. E a gente vê isso. E uma pessoa incrédula pode ver isso todos os dias. Abrindo um parênteses. É por isso que é importante para nós, crentes em Jesus Cristo, vivermos vidas santas, vivermos vidas transformadas, porque isso é um forte testemunho para as pessoas ao nosso redor. Nós temos duas até agora, as pessoas, os avisos que Deus tem dado. Primeiro, as pessoas que testificam de Cristo. Segundo, as obras feitas por Deus. Terceiro, versículo 39. Jesus Cristo muda de assunto aqui. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As pessoas que estão criticando Jesus Cristo aqui são teólogas, são mestres da lei, são homens e olha, ninguém pode chegar e criticar e dizer que essas pessoas não eram dedicadas às Escrituras. Eles decoravam grandes partes do que nós chamamos do Antigo Testamento. Porque vocês entendem, quando Jesus fala aqui as Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. Né? Então, essas pessoas tinham decorado grandes trechos do Antigo Testamento, e em hebraico. Não, além do mais, em hebraico. Né?
Mas em lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Pentateuco, né? Que era quando fala de Moisés aqui, ele vai dizendo que é Moisés que ele escreveu esses 5 livros, né? E todos os livros históricos e os profetas e tudo, em livro após livro, após livro, após livro no Antigo Testamento, nós vemos Jesus Cristo. Nós vemos Jesus Cristo de formas implícitas, de formas ocultas e de formas bem explícitas. Tipo assim, onde ele nasceria, como ele agiria, como seria a sua morte, a sua ressurreição. Todas essas coisas se encontram no Antigo Testamento. Nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Davi, nos Salmos, ele fala da sua divindade. A divindade claramente vista em Jesus Cristo ali. O Senhor disse ao meu Senhor, eu tenho colocado a terra como estrada aos seus pés. Todas essas coisas falam de Jesus Cristo, de início ao fim. Eu pensei, eu vou colocar uma lista, mas eu ia passar o tempo todo falando sobre isso. O importante é que as escrituras do seu tempo, que eles tinham, era só o Antigo Testamento, falava muito de Jesus Cristo. Em Romanos 10, 16 a 17 diz, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Agora isso foi eles, naquela época. Gente, hoje, nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento contém 4 livros que explicam a vida de Jesus Cristo de 4 perspectivas diferentes. Tem um livro que explica a vida da igreja depois que Cristo subiu aos céus e como Cristo continuou a construir sua igreja. Nós temos as epístolas que vão explicando tintim por tintim, nada oculto, nada escondido, nada em termos que são difíceis de compreender, tintim por tintim, em todas as epístolas de Paulo, de Tiago, de Judas, de João, todo o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é. Todos esses livros explicam tintim por tintim quem é Jesus Cristo e quem ele fez. Se os fariseus, se os judeus da época de Jesus estavam sem desculpa, porque tinham o Antigo Testamento, e nós hoje, que temos o Antigo e o Novo Testamento. O que o Novo Testamento, a Bíblia fala de si mesmo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Agora, interessante aqui, se a gente pensa, o que a gente precisa fazer é estar todos os dias na palavra de Deus. E é verdade. Eu acho que uma das primeiras coisas que Tassiara falou para a nossa irmã, a Marisa, é o que? Você tem que estar na palavra todos os dias. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo, examinai as Escrituras. Está dizendo, vocês estão nas Escrituras todos os dias. Mas vocês recusam ver de que as Escrituras tratam. As Escrituras tratam de mim, Jesus falando. As Escrituras falando, tratam de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o personagem central da palavra de Deus é Jesus Cristo. E é possível conhecer muito da palavra de Deus e rejeitar Jesus Cristo. É possível. Você quer saber, uma pessoa que era grande conhecedor das Escrituras, era Charles Darwin. Charles Darwin, vocês sabem quem é Charles Darwin, né? Charles Darwin era filho de pastor.
Charles Darwin tinha grandes porções do livro de João decorados. Segundo o relato que eu li, grandes porções da palavra decorada, aqui, 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 aqui. Mas nunca chegou aqui. E nunca houve aquela obra transformadora do Espírito Santo na sua vida. Nunca houve aquela crença. Nunca houve aquele momento em que ele deixou de ser apenas um estudante intelectual da palavra de Deus e internou a palavra de Deus na sua vida. Estudando na universidade, e vocês jovens que vão um dia estudar na universidade, vocês vão chegar lá e vocês vão conhecer professores que conhecem a palavra de Deus. Rejeita a palavra de Deus. E vão fazer de tudo para desviar você da palavra de Deus. Por quê? Porque são sérios, porque são mortos espirituais. No final das contas, por quê? Porque querem rejeitar. O que Jesus Cristo fala aqui no final? Versículo 45. Desculpe. Vamos começar em 43. Eu vim em nome de Pai e não me recebereis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Primeira coisa. É espetacular ver isso. É fantástico ver isso. É fantástico ver isso na universidade. Jesus Cristo, que veio em nome do Pai, que veio falando a verdade, que veio com tantas testemunhas, que veio fazendo tantas obras, é rejeitado. E pessoas que, quando você lê a vida dessas pessoas, e as barbaridades, em alguns casos, que essas pessoas fizeram, as palavras dessas pessoas, desses filósofos, desses outros, são aceitas. Vou te dar um exemplo. Rousseau. Alguém aqui já ouviu falar de Rousseau? Rousseau tinha muita coisa a dizer sobre como criar seus filhos. Muita coisa a dizer. Rousseau botou 5 meninos nesse mundo, 5 filhos nesse mundo, e não criou nenhum deles. E deu todo para o orfanato do Estado. Criou nenhum deles. Mas ele gostaria que você prestasse atenção a ele quando ele vai dizer para você como criar seus filhos. E as pessoas do mundo vão ouvir Rousseau antes que irão ouvir Deus. Por quê? Porque Rousseau tem alguma coisa melhor que Jesus Cristo? Não, porque querem rejeitar a palavra de Deus. Versículo 44, como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Então, como é que vocês vão crer? Vocês aceitam a glória uns dos outros e não procuram a glória de Deus. Versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Agora, isso pega pesado com os judeus da época, que são descendentes de Abraão e seguidores da lei de Moisés. Se orgulhavam disso. Aí Jesus pega pesado aqui. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Não, não sou eu que vou acusar. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Então, vocês estão confiando em Moisés, mas esse Moisés, ele falou, esse Moisés é que vai te acusar. Por quê? Versículo 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porque ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Isso é bem claro, a primeira vez que Moisés menciona Jesus Cristo é Gênesis capítulo 3. E no livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, esses livros são altamente, para usar uma palavra grande teológica aqui, cristológicos, ou seja, falam de Jesus Cristo. E é interessante que ontem, o devocional que Tassia deu, aqui no clube de crianças, foi o quê? Foi a história da serpente no deserto, que foi levantada.
E essa história, se você não conhece, eu não vou repetir a história toda aqui, mas vai procurando. Essa história é altamente cristológica. E nós vemos já em João capítulo 3 que Jesus usa essa história do Antigo Testamento de Moisés para falar dele mesmo. Versículo 47. Se, porém, não credes nos seus Espíritos, como crereis nas minhas palavras? Chave isso aqui. Lembra que Jesus Cristo está falando aqui dos Espíritos de Moisés, mas por extensão a gente pode aplicar isso a todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E tem muitas pessoas que vão dizer, que você vai encontrar nesse mundo, que vão dizer, eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi um bom homem, foi um bom mestre, um exemplo a seguir, ou uma figura política que lutou pelos direitos humanos. Você vai escutar todas essas coisas, certo? Mas essas mesmas pessoas vão te dizer, mas eu não escutei, não, a Bíblia não é uma fonte confiável. Será? Então, qual é a tua fonte confiável de Jesus? De onde vêm as suas informações sobre Jesus? E quando você apertar, porque eu tenho tido essa experiência, você vai apertando, no final das contas, a sua fonte de informação sobre Jesus Cristo é a sua imaginação. E eles estão criando um Jesus Cristo que eles querem para eles mesmos. E aqui uma alerta para nós, irmãos. Cuidado, que o Jesus Cristo que nós preguemos no mundo, cuidado que seja o Jesus Cristo destas páginas, e não o Jesus Cristo da nossa invenção. Geralmente, o Jesus Cristo da invenção do povo de hoje é um Jesus Cristo que vai passar a mão sobre os nossos pecados. É um Jesus Cristo que vai apoiar ao máximo o nosso estilo de vida. E vai odiar aquelas coisas que nós odiamos e vai amar aquelas coisas que nós amamos. É o Jesus Cristo imaginário. Quando o Jesus Cristo bíblico, ele nos confronta. Ele nos confronta com as nossas hipocrisias, como ele está fazendo aqui. Ele nos confronta com nossos pecados. E, como diz o livro de 1 João, se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar-nos os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Mas ele fala aqui, se porém não creres nos seus Espíritos, como crereis nas minhas palavras? Então nós temos aqui, irmãos, 3 avisos. O aviso do texto, o aviso de João, ou seja, as pessoas que testificam, que chegaram para nós e falaram do Evangelho. E deixa eu dizer outra coisa, aviso aqui, se você é crente aqui, muito provavelmente alguém chegou para você no seu Evangelho. João Batista em nossas vidas. Nós temos as obras do Pai, quer dizer, Jesus Cristo falando aqui dos seus milagres, que nós temos essas obras registradas aqui, mas também ao sair da nossa boca, nós temos as obras de Deus, nós temos as obras de Deus em nossas vidas, e nós temos as obras de Deus que a gente vê na vida das pessoas que nós conhecemos que aceitaram Jesus Cristo. E por final, o último testemunho, a última coisa que testifica para nós da verdade de quem Jesus Cristo é, da sua identidade, da sua obra, são as próprias Escrituras. Para que ninguém esteja com desculpa. Para que ninguém possa dizer, eu não sabia. Para que ninguém seja como eu, quando chegava na escola e, professora, não tenho uma tarefa porque não sabia, era a professora. Eu avisei, ele fez. Deus também tem providenciado para nós esses testemunhos. Olha, seus amigos que falaram a verdade, as obras do Pai que você vê todos os dias, e as Escrituras que falam de mim. O mundo está sem desculpa. Se você está aqui sem Jesus Cristo hoje à noite, recusando crer na sua palavra, você, meu amigo, está sem desculpas.
para nós que conhecemos Jesus Cristo, através dessa passagem, o que a gente deve fazer? Primeiro, agradecer a Deus. Agradecer que Ele trouxe as pessoas, agradecer que Ele iluminou para nós as obras de Deus, agradecer que Ele iluminou para nós as Santas Escrituras, para que nós entendêssemos, crescêssemos. Lembra que diz em Romanos capítulo 8, pela graça, Romanos 8 não, Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, o que não vem de nós? É a fé que não vem de nós. Nós somos mortos em nossos delitos e pecados. A fé, a própria fé, vem de Jesus Cristo, não pelas obras, para que nós ninguém glorifique. Então, o que nós? Primeiro, agradecer. Segundo, redobrar nossos esforços para estarmos testemunhando, para ser o João Batista na vida de alguém. Pastor, não sei onde começar. Dia 5 de maio, nós vamos estar fazendo, dia 5 de abril, nós estaremos fazendo evangelismo aqui. Pode vir, pode começar. É um excelente lugar para começar. E por final, as Escrituras. Se as pessoas incrédulas que Jesus Cristo estava falando aqui, se mergulhavam nas Escrituras, imagine nós, que somos crentes em Jesus Cristo, como nós devemos nos dedicar cada vez mais às Santas Escrituras. E como não querer fazer isso? Eu fico maravilhado para mim, às vezes, porque eu confesso, às vezes eu acordo de manhã e quero seguir logo para as atividades do dia e vem aquele pensamento. E a palavra de Deus? A palavra de Deus fica para depois. Como é que eu não vou dar prioridade? Fora a parte que eu sou pastor, fora a parte. Eu sou crente em Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo, como é que eu não vou querer beber da verdade e das águas puras que existem na palavra de Deus antes de atacar o dia? E enfrentar as sujeiras que a gente encontra nesse mundo afora. Como é que eu fico tão frio dessa forma? Eu sei, porque eu sou pecador. Isso é pecado. Irmãos, o desafio para nós aqui é esse. Cada vez mais, porque nós queremos, Cristo, eu quero saber mais de Ti. A gente canta. Quer saber mais de Cristo? A gente encontra Cristo nessas páginas. Bora aprender, bora ler, bora estudar. Bora, se tiver uma pergunta, perguntar ao pastor. Se o pastor não souber, pergunta para o pastor. Ou o pastor mesmo vai atrás. Mas vamos estar aprendendo e nos mergulhando cada vez mais na palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe muito a sua palavra hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua misericórdia. Te agradecemos pela tua graça, porque a maioria das pessoas que estão aqui hoje se dizem crentes em Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor Deus, que isso seja verdade. E se tem alguma pessoa, algum amigo aqui hoje sem Jesus Cristo, independente do que seja, e de alguma forma essas palavras possam tocar no seu coração, que o Espírito Santo faça a obra transformadora na sua vida. Nós pedimos isso. Alguém ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, seja quando for, seja onde for, mas possa entender que não é por falta de aviso, que possa entender o aviso e aceitar Jesus Cristo. Isso é o que nós, crentes em Jesus Cristo, possamos abrir nossa boca, possamos estar maravilhando cada vez mais nas tuas obras e possamos estar cada vez mais nos mergulhando nas Escrituras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos